Graça e paz, amém? Hoje nós celebramos o dia em que Jesus ressuscitou. Sexta-feira passada, anteontem, nós celebramos o dia em que Jesus morreu. E hoje é o dia da ressurreição de Jesus. A gente não sabe se foi exatamente hoje, nesse dia, nesse mês, mas de qualquer forma, foi um dia que nós escolhemos para celebrar esse acontecimento. E eu queria falar um pouquinho sobre o poder da ressurreição e por que nós precisamos crer na ressurreição. Talvez o mundo não pense muito nisso. A ressurreição é um fato histórico, mas talvez as pessoas não ligam muito para isso. Ele ressuscitou ou não? Que diferença isso faz? Mas eu quero mostrar para você que crer na ressurreição faz uma diferença assim enorme nas nossas vidas. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 4 ele usou Abraão como um exemplo de fé. Se a gente lesse a vida de Abraão e não tivesse o capítulo 4 de Romanos, talvez a gente nunca chamasse Abraão de o pai da fé. De fato ele foi um homem que teve uma grande fé, mas quem chamou Abraão de o pai da fé foi o apóstolo Paulo, e aí convencionou-se dizer que Abraão é o pai da fé. E o que Paulo falou sobre a fé de Abraão? Paulo disse muitas coisas a respeito disso, mas eu quero destacar pelo menos algumas aqui. No capítulo 4 de Romanos, começando no versículo 18, Paulo disse: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito, que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós também nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Paulo disse que Abraão é o pai da fé, talvez um homem que tenha tido uma grande fé, não sei se Abraão foi o homem que teve a maior fé ou que teve mais fé de todos os homens, mas sem dúvida a fé de Abraão se transformou numa espécie de modelo para a nossa fé. E qual foi a fé de Abraão? Quando Paulo escreve esse texto, ele fala qual foi o tipo de fé que Abraão teve. Vocês conhecem a história de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, Abraão era um homem muito velho, ele já tinha aí quase os seus 100 anos. A sua esposa também já era uma mulher muito velha, ela devia ter lá os seus 90 anos. Era, portanto, um casal muito velho. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não era nada. Ele ainda era um desconhecido, rico, que vivia lá em Ur dos Caldeus. E Deus chama então Abraão. E Deus, ele não pediu a Abraão que desse sua fortuna. O que Deus pediu especificamente de Abraão, e o que ele queria daquele casal, era que ele desse para Deus um filho. Abraão poderia dar a Deus muitas coisas, mas se tinha uma coisa que Abraão não poderia dar a Deus, era um filho. Primeiro por Abraão ser um homem já bastante velho, ele tinha lá os seus 100 anos de idade, mas também porque sua esposa era velha também, e além de ser velha, ela nunca tinha tido filhos, ela era uma mulher estéril. Abraão até tinha tido filhos com outras mulheres, mas Sara, a sua esposa, não tinha tido filhos, e portanto ela era uma mulher estéril. Abraão podia dar qualquer coisa para Deus, menos um filho, e foi exatamente isso que Deus pediu para Abraão. Quando Paulo contou essa história, ele disse que Abraão acreditou, Abraão creu. E no que Abraão creu? Abraão creu, bem, quando Paulo fala sobre a fé de Abraão, ele fala exatamente o tipo de fé que Abraão teve. Então vamos olhar para o tipo de fé de Abraão. Abraão, ele era um homem, Paulo usa a palavra amortecido. Digamos que o casal era amortecido. Não que eles estivessem mortos, eles tinham beirando lá os 100 anos, mas eles não estavam mortos. Mas pelo menos para o sistema humano que gera a procriação, para isso eles estavam mortos. Eles não tinham condições de servir a Deus,
Pelo menos dessa forma. Isso estava morto neles. Embora Abraão ainda estivesse vivo, e de fato ele ficaria vivo ainda por alguns anos, mas pelo menos o sistema reprodutor de Abraão e de Sara não haviam condições. Para esse sentido, eles estavam mortos. Então, quando Paulo fala da fé de Abraão, é exatamente isso que ele diz. Abraão creu no sentido de que ele acreditou que Deus ressuscita os mortos. Não que havia alguém morto de fato. Quando Paulo diz que essa foi a fé de Abraão, ele não está dizendo que havia alguém morto. Ele estava dizendo que Abraão estava morto. Pelo menos o sistema reprodutor de Abraão e de Sara estavam mortos. E foi como se Deus ressuscitasse o sistema reprodutor de Abraão. E de repente Abraão tem relações com sua esposa e dessas relações nascem um filho. Paulo está dizendo, de fato, a fé de Abraão foi uma fé na ressurreição. E é por isso que ele termina o texto dizendo isso. A fé de Abraão não é apenas para contar a história de Abraão. A história de Abraão é muito bonita, mas a história de Abraão aqui é o que menos interessa. O mais importante é no que Abraão creu e por que Abraão creu exatamente nisso, na ressurreição do seu próprio corpo. Abraão creu nisso e Paulo terminou o texto dizendo, por nossa causa, porque nós também temos uma fé igual a dele. E em que sentido a nossa fé é igual a de Abraão? No sentido de que nós cremos também na ressurreição dos mortos. Nós cremos, primeiramente, que os mortos vão ressuscitar. Mas nós temos uma fé básica, digamos assim, né? A base de nossa fé na ressurreição dos mortos é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo termina o texto dizendo exatamente isso. Foi exatamente por isso que a história de Abraão foi contada. Porque ele foi imputado para a justiça, Paulo diz. Não somente por causa dele, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós, igualmente, será imputado a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está dizendo que a nossa fé é igual à fé de Abraão, porque nós também cremos que Deus ressuscita mortos. E a base da nossa fé é o fato de que nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus. Isso é a base de tudo, tudo. Tudo começa por aí. Eu creio piamente e acredito com todas as forças da minha alma que Deus ressuscitou a Jesus. É nisso que eu acredito. E por que é importante eu acreditar nisso? Quando Paulo conta a história de Abraão, eu sei por que isso é importante. É importante porque se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, então isso pode acontecer comigo também. A história de Abraão, de certa forma, é a minha própria história. Abraão tinha um problema. Deus queria algo que ele não podia dar. Para que ele pudesse dar isso para Deus, e de alguma forma ele tinha que passar por um processo de ressurreição. E é isso que Paulo está dizendo. Abraão passou por um processo de ressurreição. Abraão, por incrível que pareça, é isso que Paulo está dizendo, ele creu na ressurreição de Jesus Cristo. De certa forma, ele teve a mesma fé que nós temos, de que Deus ressuscita os mortos. E por que isso é importante? Primeiro é importante crer porque Jesus realmente ressuscitou. Mas é importante porque nós também podemos ressuscitar. Nós um dia vamos ressuscitar para estarmos juntos com Deus, lá por toda a eternidade. Mas há um outro motivo também aqui. E é um motivo dos problemas do próprio Abraão. Abraão tinha um problema prático na sua vida. A família de Abraão tinha um problema. E para que esse problema fosse resolvido, era necessário que Abraão acreditasse que Deus ressuscita os mortos. Porque não era um problema pequeno, era um problema que precisava de um milagre de ressurreição. O que Paulo está dizendo é que a fé de Abraão é exemplar, porque Abraão nos deu o exemplo de uma pessoa que acredita que Deus pode fazer milagres, inclusive milagres de ressurreição, inclusive na sua própria família. Muitas vezes nós precisamos de um Deus assim, que faça um milagre de ressurreição em nossas vidas. Quantas de nossas famílias estão assim? Quantas de nossas vidas estão assim? Eu vejo muitas pessoas que já perderam a esperança. E às vezes olham para a gente e dizem, olha, pode ser até que Deus faça isso, mas isso seria um grande milagre de Deus. Irmãos, a fé de Abraão, e esse é o argumento de Paulo, a fé de Abraão ela é um modelo para nós exatamente por isso, porque ele acreditou que Deus tinha o poder de ressuscitar os mortos, e isso teve um efeito na família dele, teve um efeito na vida dele. O fato dele crer que Deus pode ressuscitar os mortos, começou a ressuscitar coisas na vida dele. No caso, ressuscitou o seu aparelho reprodutor, não é? E o aparelho reprodutor de Sara. Pois muito bem, Paulo está dizendo, essa foi a fé de Abraão.
A fé de que Deus ressuscita coisas em nossa vida, de que Deus traz à luz coisas que até então estavam nas trevas, de que Deus pega causas que são completamente perdidas e Ele traz a luz à tona. Deus, Ele faz suscitar vida onde não tem vida, aonde não há nenhuma vida, de repente Deus faz surgir a vida. Você não tinha esperança e Deus faz brotar a esperança. Lá em Isaías capítulo 53, Jesus é chamado de um rebento, um renovo, que surge no meio de um deserto. O texto diz literalmente assim: porque foi subindo perante ele como um renovo e como raiz de uma terra seca. Irmãos, Jesus é como raiz numa terra seca. Você não tem vida, você não tem nada e você diz: acabou. Não existe mais chance, não há mais oportunidade, acabou tudo, a alegria, a felicidade, o bem-estar, tudo acabou. E de repente Deus faz surgir vida onde não existe vida. Esse é o poder da ressurreição. Crer na ressurreição de Cristo não é só um negócio bonito. Não foi para isso que a história de Cristo foi contada. É porque há um poder na ressurreição que pode ser operado sobre nossas próprias vidas e que pode agir em nós para também trazer à vida coisas que em nossas próprias vidas também estão mortas. A fé na ressurreição foi um benefício para a família de Abraão, e a fé na ressurreição pode ser também um benefício na nossa vida. Se cremos que Deus ressuscitou a Jesus, essa fé básica, ela pode ser aplicada nas nossas vidas, e nós também podemos crer que Deus pode fazer algo na minha vida, mesmo que seja um milagre de ressurreição. Deus, eu preciso de uma coisa que ninguém pode fazer por mim. Pois muito bem, Deus pode fazer. Deus tem essa bênção. Essa é a fé na ressurreição. Esse é o poder da fé na ressurreição dos mortos. É o poder aplicado à nossa própria vida, que pode transformar a nossa vida, que pode nos dar uma vida nova, e só Deus pode fazer isso por nós. Talvez você entrou aqui hoje e você precisa disso. Você precisa de um milagre comparado à ressurreição dos mortos. Pois você encontrou o milagre. Deus pode fazer isso. Esse foi o segredo de Abraão. Ele não duvidou, ele creu. E porque ele creu, Deus fez o milagre de que ele necessitava. Eu fico me perguntando, será que eu também estou desesperançado e não acredito mais no milagre que Deus pode realizar? Meu irmão, esse é o poder da ressurreição. Hoje de manhã nós falávamos sobre o poder da cruz em nossas vidas. E hoje você aprendeu sobre o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é um poder transformador em nossas vidas, que traz à tona coisas que não existiam, que traz à vida aquilo que estava morto, que faz surgir aquilo que era inexistente, mas que nós necessitávamos tanto. Aquilo de que precisávamos, Deus pode fazer isso por nós. Esse é o poder da ressurreição. O próprio Paulo foi um exemplo disso. Deus como que o tirou das cinzas e o trouxe para o reino, e Paulo era um homem completamente inútil para o reino do Senhor. Aliás, ele era muito útil para os interesses de Satanás, mas Deus o ressuscitou. Deus deu a ele uma nova vida, e Deus pode fazer isso por mim e por você.